Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime, que vai contar a história de Liam, que em sua última vida ele viveu como uma pessoa moral, ética e responsável. Mas ele morreu profundamente endividado e levado às Gaias. Ele tomou Gaia da própria esposa, traído por sua esposa. Renascido na família governante de um vasto império interestelar, Liam sabe que a vida é dividida entre os oprimidos e aqueles que pisam. Então, desta vez, ele vai pegar o que quiser e viver para si mesmo. Mas, de alguma forma, as coisas acabam se recusando a funcionar desse jeito, dessa forma. Apesar de fazer seu melhor para se tornar um tirano, as decisões de Liam não levam a nada além de paz e prosperidade para o Império sob seu governo, e ele fica cada vez mais popular. Estou falando de Eu Sou o Senhor Maligno de um Império Intergaláctico, então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico, então vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Liam continua a batalhar contra os piratas. E a Christiana, ela fica admirada com o jeito que ele luta, o jeito que ele batalha, mas ela parece que ela tava doidona na maionese, entendeu? Tava pirada, tava sem parafuso a menos. Justamente porque ela tava com muita raiva dos piratas. Por quê? Porque transformaram ela num monstro, né? Quem viu aquele episódio que o Liam conseguiu chegar lá na ilha, encontrou a Christiana daquele jeito, né? Encontrou ela naquela forma horrenda, horrorosa. A mão dela tava em suas mãos, os olhos dela estavam na mão dela. Ela estava horrível, literalmente horrível. E ele tinha recuperado o corpo dela, fazendo ela voltar a ser uma humana normal. E graças a isso ela estava lutando ao lado dele, justamente porque ela sentia uma gratidão por ele. Ela era grata por ele, entendeu? Então ela simplesmente estava loucona na maionese. Todas as amigas perguntando o que estava acontecendo por conta disso, que ela estava meio loucona na pirada na maionese, né? O Liam tenta avançar, só que os piratas já estavam peidando de medo, né? Os piratas já estavam peidando de medo. E chama uma frota que arma um escudo assim na frente. E ele não poderia passar, né? Forma um escudinho ali. Aí a frota do Liam, como tem disparos a laser, eles disparam em cima dos escudos e abrem um buraco ali. Nossa! E abrem um buraco ali um buraco pequeno de uma só nave que foi destruída, entendeu? Então eles simplesmente abrem esse buraco, o Liam consegue passar, né? Porque eles destroem uma grande parte das naves e ele estava destruindo as naves ali que estavam formando os escudos para que seus soldados pudessem passar. E do outro lado dos escudos também estavam sendo derrotados soldados dos piratas, né? O Liam, bem na hora que o Ghost tinha decidido que ia recuar, que ia mandar uma fuga, que ia dar no pé, o Liam sobe na nave principal, onde estava o Ghost, e destrói tudo, né? Alguns dos seus aliados chegam ali, alguns dos seus soldados chegam ali para protegê-lo. Ele chama suas mãos foguetes, elas ficam ali dentro, puxam as coisas, ele destrói até uma nave de fuga que estava planejando sair, né? E ele entra dentro da nave em busca de tesouros, né? Ele entra em busca de tesouros. O guia já estava se mordendo de raiva, né? Agora, nesse momento, né? O que vai piorar a situação do guia. Por quê? Porque ele estava vendo que o Liam estava ficando mais forte, que o Yasushi... Ele estava se perguntando o que o Yasushi ensinou para ele. Porque ele mandou o Yasushi como um treinador daqueles baixo, entendeu? Aquele que não chega nem a ser um treinador de espada. Tinha mandado soldados que eram de nível baixíssimo, né? Pra poder acabar com a fama do Liam. Só que ele tava se elevando ainda mais, cara. Ele tava ficando cada vez mais popular. Todo mundo tava falando bem. A habilidade, o que o Yasushi ensinou pra ele, ele fez exatamente ao contrário. Porque o Yasushi não tava ensinando nada de bom. E ele desenvolveu ainda mais, mesmo com os ensinamentos do Yasushi, né? E ele ficou cada vez mais forte. Vendo que o próprio Liam estava ficando mais forte. Por quê? Porque ele simplesmente passou dos soldados do inimigo só levantando um pedaço da espada e voltando ela para a bainha, né? E voltando ela para a bainha. Naquele momento os soldados tinham sido mortos. Ele entra dentro da cabine do capitão. E lá estava o ajudante do Goas,
que ele mata sem nem piedade, porque ele estava ajoelhado, pedindo para que ele poupasse a vida dele. Só que ele arranca a própria cabeça do cara. Com a ajuda de um cachorrinho ou de um espírito que saiu de dentro da dimensão do guia, porque o guia tinha aparecido para dar poder pro Goas, para que ele pudesse destruir o Liam de uma vez por todas, né? Esse cachorrinho guia o Liam justamente para a área dos tesouros. Lá ele acaba encontrando uma espada que ele fica admirado com ela e decide pegar ela para ele mesmo. E aí ele recebe um aviso dos outros soldados que estavam enfrentando o Goas, transformado em um monstro, completamente destrutível, né? Ele chega até lá, sua espada acaba sendo quebrada, né? Lascada assim uma partezinha, só que não quebrada assim, né? E aí ele fala, você tem uma pele dura. Então ele puxa a espada que ele tem conseguido na sala de tesouros e vê que consegue cortar o Goas, assim. E aí quando ele chega naquele momento, ele vai cortando o Goas ainda vai continuando resistindo. Mas depois que ele vê que não tinha como, ele começa a pedir para que poupassem sua vida, para que salvassem ele, para que o Liam poupasse sua vida, que não entregasse ele para o Império, que ele poderia dar todo o tesouro, que ele poderia servi-lo, que poderia fazer um monte de coisa. Mas o Liam não ouve ele, porque ele simplesmente pega, sobe em cima do Goas e fala, seus tesouros já são meus. Tudo que você tem já é meu, entendeu? Então, eu não preciso da sua ajuda para achar esses tesouros. Eles já são meus. Eu vou lhe entregar ao Império, pegar a recompensa pela sua cabeça. Só que aí um dos comandantes dele fala, um dos soldados do Liam, fala o seguinte, você pode entregar o Goas morto, porque é vivo ou morto. Então, para isso, o Liam finaliza o Goas ali mesmo e volta para sua nave. Feliz por ter completado a sua missão, conseguido vários tesouros, e é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.